Pessoal, bom dia para vocês. Eu tô me sentindo preso, tem umas linhas no chão aqui que me disseram que eu não posso movimentar. Eu gostaria de ir andando, falando no meio de vocês, mas tem uma demarcação, como se fosse uma jaulinha para a gente filmar a aula. É diferente isso quando a gente dá aula e tem limites. Pessoal, sejam bem-vindos à FDSM. Nós estamos na Semana de Responsabilidade Social, mas na verdade o que a gente está fazendo é tratando de temas do Enem. No ano passado, a gente teve o prazer de acertar o tema do Enem e muita gente está achando que o pessoal é mãe de Ná e não é isso. A gente não tem o objetivo de acertar o tema do Enem. É claro que se a gente acertar será uma festa, mas a ideia é te ajudar na hora da redação. E também não é nem a ideia de falar assim, poxa, eu vou aprender a fazer redação aqui desde o começo, aprender a introdução, a desenvolvimento, depois argumentar de alguma forma. É só contribuir para a sua prova ser diferente, ter uma informação diferenciada. Eu falo isso porque eu trabalho às vezes em cursinho jurídico, que tem provas, por exemplo, do TRT, que foi um concurso público, com 140 mil inscritos, com 6 vagas. Aí você pensa assim, por que que a minha prova vai ser a prova que vai passar e das outras 139 mil e tantas pessoas não? Porque tem um diferencial, tem uma cereja. Então tudo que você faz, tudo que você estuda na sua escola é super importante para você. Você está criando a sua base e hoje a gente só quer coroar isso com algo a mais. Hoje eu vim falar para vocês de um tema divertido, que é a liberdade de expressão e os limites do humor. Eu falo que é divertido, mas pode ser um tema polêmico. Muitas vezes a gente fala em liberdade e a gente quer fazer o seguinte, eu posso falar o que eu quiser, e sempre surge a pergunta, será que tem limite para isso? Existe limite para uma piada? O que significa fazer uma piada contra um determinado grupo social, contra uma minoria? E é isso que eu gostaria de trabalhar com vocês. Fiquem à vontade, eu sei que tem alguns colégios que estão com um horário super apertado, acabei de receber uma ordem do meu chefe, fala assim, corra! Diga rápido essa palestra, não pode passar de 1 hora, eu prometo não passar de 1 hora. Eu tinha marcado até 1h30, mas eu ficarei aqui depois da palestra para a gente conversar. Quem tiver alguma dúvida, alguma questão, acabando, eu estou aqui à disposição de vocês. Teve mais um recado também, que vai ter um sorteio no final, de camisa, 6 camisetas, é isso aí. Tem que fazer alguma coisa para participar? Tem que preencher o papelzinho? Legal. Pessoal, então vamos lá, olha só, toda vez eu esqueço de me apresentar, meu nome é Rafael, sou professor aqui da faculdade, está ali, não precisa lembrar disso, isso é o menos importante. O que me interessa hoje é vocês pensarem no seguinte, quem sabe não vale a pena começar a sua prova, ou no meio do desenvolvimento da sua prova, ter uma frase de algum grande autor. Eu falo que o dia da redação do Enem é o dia que você coloca a sua melhor roupa, é o dia que você coloca tudo aquilo que você sabe na prova, é o dia do seu primeiro encontro. Você não vai de qualquer jeito do seu primeiro encontro, você leva alguma coisa, você tenta trazer com você uma informação diferenciada. E se vai falar de liberdade de expressão, olha a frase, por exemplo, do Voltaire, que vai falar assim, posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Nossa, ele está trabalhando com uma ideia de liberdade de expressão. Ele está falando que é importante defender a liberdade de expressão, mesmo que você não concorde com a ideia do outro. É uma ideia de pensar em uma democracia, em um Estado democrático, se as pessoas não têm a possibilidade de se manifestar, não é uma democracia verdadeira. Então ele vai dizer, olha, não concordo com você, acho seus argumentos estranhos, acho seus argumentos mentirosos, acho seus argumentos ruins, mas uma coisa eu não posso negar, que é o seu direito de se manifestar. Imagina numa prova sobre liberdade de expressão e você está ali, no bolso, você trazendo de fora algo que ninguém trouxe. Então você traz uma expressão, você traz uma citação e não precisa ser necessariamente do Voltaire, é só uma sugestão. Então eu começo a aula sobre liberdade de expressão dizendo que vale a pena levar um autor com vocês, vale a pena levar uma frase que pode encaixar na sua prova. Só te peço um cuidado, é o cara que estuda para fazer a redação, ele estuda, tem 2 temas que podem cair, elefante e minhoca. Ele estudou só minhoca, no dia caiu o elefante. Aí ele fala assim, Deus, o que eu faço?
Ah, o elefante é grande e tem um rabo que parece uma minhoca. E por falar em minhoca, e sai falando só de minhoca. Cuidado para você não levar uma frase que não tem nada a ver com o tema e falar assim, não, se eu levei essa frase desse autor, eu vou dar um jeito de encaixar isso na minha prova. Às vezes não tem pertinência temática. Por isso, quem tem mais leitura, quem estudou mais, quem procurou correr atrás de mais autores, tem uma capacidade ou uma competência maior de quem não fez isso. Cuidado, às vezes não combina, às vezes não encaixa. Essa frase do Voltaire é uma frase boa para quem está trabalhando com liberdade de expressão. Não funciona se você estiver trabalhando com outro tema, mas isso é legal. Quem estiver anotando pode anotar, depois eu disponibilizo os slides para vocês, não tem problema nenhum. E eu preciso conversar um ponto fundamental. Olha só, tenta me enxergar aqui. Eu vou colocar no meio. Eu agora, é estranho pensar assim, mas eu como liberdade de expressão. A prova boa, a prova que tem 1000 pontos, é a prova que consegue perceber que existem temas polêmicos dentro do assunto e temas limites. Qual que é o primeiro limite? Falta de liberdade de expressão é ruim. Excesso de liberdade de expressão também é ruim. Então a gente tem que trabalhar dentro da seguinte situação: é bom que tenha liberdade de expressão, porque faz bem a democracia precisa de liberdade de expressão. Logo, se você tirar a liberdade de expressão, a gente vive num estado menos democrático. Porém, o excesso de liberdade de expressão pode causar alguns problemas. Hoje, eu trouxe para vocês algo que é do direito. Finge que vocês não estão vendo isso aí. Algo que é do direito, que é o primeiro artigo da Constituição. Nossa, estou estragando todas as minhas surpresas. Aqui. O primeiro artigo da Constituição. Você está numa faculdade de Direito. O que a gente que é do direito pode te ajudar? Uma coisa chama-se Constituição. A Constituição, o pessoal de cima, desculpa, às vezes eu estou olhando só para baixo, estou esquecendo de vocês, me perdoem. A Constituição é o texto mais importante, é a norma de maior hierarquia. Eu brinco no primeiro período da faculdade e para a pessoa entender qual é a força da Constituição, eu digo, imagina você trabalhando no meu escritório de advocacia, você é o estagiário. Se eu falo para você fazer a peça ou a ação de determinada forma, você não pode contrariar isso. Existe uma hierarquia diferente dentro do escritório. As leis, as normas do direito também funcionam assim. E no topo, lá em cima, está a Constituição. E não é à toa que a Constituição começa, primeira coisa que tem na Constituição, falando a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal, e aqui que é importante, constitui-se em Estado democrático de direito. Pessoal, quem de vocês conseguir dominar um tema como Estado democrático de direito e levar isso para a prova, vai por mim, está muito na frente. Olha para você ver como é complicado. Esse tema, que fala em democracia e direito, é a grande confusão do direito. Porque como viver num Estado onde deve prevalecer uma ideia da maioria sem se respeitar o direito de minoria? Olha só, existem direitos que os indivíduos possuem que não podem ser destruídos por uma escolha da maioria. O exemplo mais fácil da gente perguntar e você entender sobre isso é o exemplo religioso. Imagine que todo mundo nesse auditório fosse da religião Santo Daime. Todo mundo, é uma religião. Aí todo mundo vai deliberar e falar assim: vamos votar uma lei que determina que todos tenham essa religião. Não dá. Por mais que a democracia seja escolha da maioria, ela só vale se ela respeitar o direito da minoria. Então você tem o direito a escolher a sua liberdade religiosa, independente da escolha da maioria. O pessoal até brinca na expressão que na verdade é um Estado que não tem uma religião oficial. Me lembra o nome? O Estado laico, que você curte. Não, nada a ver. O Estado laico é o Estado que não professa uma religião oficial.
é o Estado que não pode determinar para você, nem mesmo por uma escolha da maioria, qual deve ser a sua religião. Então, olha como o direito trabalha com essa problemática, como conciliar democracia com os direitos. Então, para a democracia funcionar, liberdade de expressão. Só que a liberdade de expressão não pode ser utilizada a ponto de aniquilar direitos. Então, olha como o direito está tentando colocar o pé nas duas tábuas. De um lado, ele coloca a garantia da sua liberdade de expressão, e de outro, ele vai colocar a defesa dos direitos dos indivíduos. São os direitos fundamentais. Então, a maioria não pode acabar com os direitos do indivíduo. Então, quem conseguir perceber isso na prova, está na frente. Você mostra uma visão que não é aquela de viseira. Na minha cidade, onde eu vim, tinha viseira. Viseira que você coloca no cavalo ou no burro, para ele andar olhando só para frente. Claro que na prova do Enem, claro que na redação também que tem no nosso vestibular, existem outros elementos que são avaliados. Coerência, como você domina o idioma, mas mostrar que você consegue enxergar o problema de uma forma maior, de uma forma a ver todas as possibilidades, coloca a sua prova na frente. Quem já corrigiu prova de Enem ou quem já corrigiu prova de concurso, é horroroso. Você fica numa sala corrigindo prova, tem prazo, então você fica corrigindo prova. E são muito ruins os textos. E de verdade, você se apaixona quando tem uma prova boa. Quando tem uma prova que tem argumentos legais, você até fecha os olhos para determinados errinhos. Você já viu algum exemplo que o cara tirou 1000 e tinha um errinho na prova? Só que o argumento é tão encantador que você esquece, não entra na correção. Quando você está apaixonado, você esquece dos defeitos da pessoa. Está todo mundo falando mal da pessoa ali, mas você encanta com a prova. E é esse encanto que eu estou querendo mostrar para vocês, que é importante levar. Imagina para uma prova, que é terceiro colegial, na maioria, cursinho, etc. É antes da graduação. A pessoa que traz elementos diferenciados, como por exemplo um artigo da Constituição, como por exemplo uma citação, está fazendo esse processo de encantamento. Você está fazendo com que a pessoa que vai examinar a sua prova comece a apaixonar pelo seu texto. Isso faz com que sua nota seja um pouco maior. Então, reforçando, claro que você pode ter uma posição, e daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo de texto, onde você defenda a liberdade de expressão acima de qualquer outro valor, que fala assim, liberdade de expressão é fundamento da democracia e não pode sofrer nenhum limite. Dá para fazer uma redação assim? Até dá, só que você está esquecendo todo um lado, que é o Estado de Direito. Último exemplo disso, imagina que a gente vai para onde a gente vai? Não, a cidade é ruim. Para onde? Tem alguém de Congonhal? Vamos para Congonhal. E nós vamos de avião para Congonhal. É sério, Congonhal é legal, eu passo por Congonhal toda semana. Estamos indo para Congonhal. Avião, todo mundo dentro do avião. Vamos decidir aqui dentro desse avião. Levanta alguém e fala assim, eu quero derrubar o avião. Quem é a favor? 99% da sala levanta a mão e fala assim, eu também sou a favor do avião cair. Vamos derrubar esse negócio aqui. Ué, democracia, escolha da maioria, é o seu argumento quando você só defende a liberdade de expressão. Em um ponto, vocês estão certos, a democracia, se for só democracia dentro do avião, por que não? O problema é o Rodrigo, está aqui, Edmilson que são contra. Ele fala assim, gente, eu sou contra, mas são só 2 votos, vocês são, 100 votos. Ficou 100-2, vai cair do mesmo jeito. Não vai, porque eles têm direitos, como por exemplo o direito à vida, a dignidade deles, que não se submetem a uma escolha da maioria. Por isso que é tenso essa relação entre Estado democrático e Estado de direito. Olha como você está associando. Liberdade de expressão é fundamental para o Estado democrático, mas não pode desrespeitar os direitos dos indivíduos. Então, dentro desse avião, indo para Congonhal, poxa, não dá para cair, não dá para escolher cair, porque essa escolha não é só da maioria,
Então, na hora que você coloca um argumento que concilia essas duas primeiras questões do direito, primeiro período de direito, que o cara vai abrir a Constituição, ele vai ter que estudar o que é o Estado democrático e o que é o Estado de direito. Então, vamos voltar, já fiz uma explanação do que aonde eu quero chegar na aula, agora vamos voltar e aprender conceitos. Finge que você não está vendo nada disso, olha que legal, não é para ver ainda, mas é legalzinho e tal, volta. Rafael, você vai usar todos esses slides? Não, prometo não usar todos, mas informações, isso é importante. Tem muita gente que fala assim, tá chato dar aula hoje em dia, tá chata a vida na sociedade, eu não posso nem fazer uma piadinha com os alunos, porque tudo viola direitos dos alunos. Pessoal, vamos começar a entender coisas pro Enem, mesmo que você não concorde. Como assim, Rafael? Você está querendo que eu minta? Não é mentir na prova. É que tem uma regra na redação do Enem que é fundamental. Violou direitos humanos, zero a prova. Então, o bom argumento é o argumento que reforça a ideia dos direitos humanos. Então, vamos começar a pensar sobre isso também. Olha só, definição de politicamente incorreto. Isso que eu gostaria que quem estivesse falando sobre liberdade da expressão não deixasse de abordar na sua prova, mesmo que no texto de apoio não aparecesse esse tipo de informação. Então vamos pensar o seguinte, o que é o politicamente incorreto? Bom, são piadas que extrapolam os limites e ridicularizam minorias. O que é politicamente incorreto então? São piadas que vão ridicularizar minorias. Esse é o politicamente incorreto. Ninguém está falando que não pode mais fazer piada, que não pode mais ser engraçado, que não pode mais discutir um tema. Só que você não pode trabalhar com a ideia de politicamente incorreto. Por quê? Porque vão ridicularizar sempre minorias. Rafael, me fala uma coisa. Minoria é número? Mulheres, e muitas das vezes são consideradas minorias. Por exemplo, quando você fala em misoginia, quando você fala que a mulher trabalha o mesmo tanto que o homem e recebe menos, quando você fala que a mulher tem função no trabalho, função em casa e não é aceita nos grandes cargos das empresas, quando você fala que a mulher é maioria na sociedade e tem menos cargos políticos, bom, tem alguma coisa que prejudica a mulher. E se eu faço piadas de cunho machista, eu estou incentivando a perpetuação dessa desigualdade. Por isso a ideia do politicamente incorreto. Dá para fazer graça com outras coisas. Não precisa ficar colocando o dedo e perpetuando uma situação de injustiça. Mas note que eu disse, mulher é maioria na sociedade. Então minoria não é algo numérico, mas é uma categoria, é um grupo que tem menos direitos que os outros. Se você fizer um comparativo entre homem e mulher, existem mais mulheres, mas os cargos importantes, o que paga melhor, comparar um com o outro, você vai perceber o quê? Menos direitos para as mulheres do que direitos para os homens. Inclusive tem uma lei que trabalha com isso. Muitas das vezes vocês conhecem esse nome, mesmo quem não faz faculdade de Direito, é a famosa Lei Maria da Penha. E tem muito homem que grita assim, agora estou ferrado na vida, só tem lei que protege a mulher, cadê a lei João Valadão para me ajudar aqui a combater essa Lei Maria da Penha? Pessoal, por que tem Lei Maria da Penha? Se é uma minoria, e eu estou falando minoria não numericamente, mas que tem menos direitos do que os homens, é preciso uma lei para quê? Para equiparar, não é para dar super vantagem. Se eu já pego pessoas que estão em igualdade e coloco uma lei que ajuda, aí eu crio uma vantagem. A ideia da Lei Maria da Penha é essa aqui, ó. Olha, rapidinho. A ideia da Lei Maria da Penha é isso aqui, ó. Existe uma situação de desigualdade. O homem, ó, tem uma vantagem em relação às mulheres. Eu vou pegar uma lei
que vai tratar diferenciado a mulher, vai dar vantagens para a mulher, para quê? Para ela igualar ao homem. Então a Lei Maria da Penha, ela vem e redistribui direitos para que tenha uma igualdade entre o homem e a mulher. Se eu tratar todo mundo igual, como são diferentes, eu gero uma desigualdade. Se eu trato diferente na medida das suas diferenças diferentes, eu gero no final uma igualdade. Isso é legal você perceber. Então, cuidado com esse tipo de argumento. Cadê a lei João Valadão? Ou a Lei Maria da Penha é inconstitucional. Volta, a gente está falando de minorias. Então, o que é politicamente incorreto? Qualquer piadinha, qualquer coisa que faça a perpetuação dessa desigualdade. É muito fácil fazer piada com mulher. Você já deve ter escutado alguma piada com mulher. Muitas vezes a gente já fez piada com mulheres. E não é só com mulheres, é qualquer minoria. Volta para lá para o primeiro slide. Está muito ruim essa ordem de slide. Acabou. Aqui. Olha só. Você pode trabalhar com a ideia de homofobia, qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de intolerância. Mas volta no caso da mulher, que é mais fácil de enxergar para a gente. Fazer piadinha com mulher é falar, o seu lugar de sociedade é esse. Tipo, o que a mulher está fazendo na sala? Turismo. Porque o lugar dela é na cozinha. Isso é uma piada politicamente incorreta. Isso é uma piada que reforça um estigma, que reforça uma visão social. Se a gente sempre tolera esse tipo de informação passa a ser natural. E a grande questão de atacar piadas que trabalham com politicamente incorreto é isso não se tornar natural. Então, vocês, numa prova que reforça uma ideia, que perpetua uma desigualdade, não está indo por um bom caminho. Você pode até escrever bem, você pode até ter coerência, você pode ter até a estrutura correta, que é a introdução, o desenvolvimento, e depois você tenta fornecer alguma ideia para solucionar o problema, mas já é um problema fechado. Então volta para cá. Ideia de politicamente incorreto, se você dominou, eu juro que eu saio daqui feliz. Vou ficar mais feliz se você dominar esse conceito de politicamente incorreto do que eu fiquei no final de semana com a vitória do meu time sobre o Vitória. Fazia muito tempo que o meu time não ganhava uma partida. E é duro para quem está na zona de rebaixamento, toda semana por semana. Quem é São Paulino sabe do que eu estou falando. É duro. E ele também é São Paulino que está ali e ele sofre. Mas volta para cá, deixa ele ali agora. Olha só, a liberdade de expressão, então, politicamente incorreto, acho que você já pegou esse conceito. Já pegou esse conceito de minoria, que minoria não é só um dado numérico. Por que você está falando tanto isso, Rafael? Porque eu não sei qual vai ser o tema da prova. São temas que você pode utilizar em outros assuntos. Poxa, falar de desigualdade da mulher em relação ao homem, nossa, isso pode aparecer em diversos outros temas. Falar sobre minorias, pode aparecer em diversos temas diferentes. A ideia do politicamente incorreto necessariamente, não precisa cair só no tema de liberdade de expressão. Agora, vamos pensar. Olha só, Constituição, no topo, garante a liberdade de expressão? Garante, porque nós vivemos no Estado da democracia. Só que por viver no Estado de democracia, eu tenho o direito de ofender alguém? Eu tenho o direito de acabar com a individualidade de outra pessoa? Eu tenho a possibilidade de segregar o grupo? Vamos pensar. Eu posso falar assim, eu não gosto daquele parte do Jornal Nacional que fala sobre o tempo. Faz parte da liberdade de expressão isso? Mas eu não gosto. Nossa, fica vendo sobre tempo. Fala do Acre, fala de Roraima, eu moro aqui em Pouso Alegre, em Poços de Caldas, São Paulo, não tem nada a ver. Não gosto. Dá para falar isso? Dá. Agora, dá para... Dá para falar que você não gosta do programa, da parte do programa que fala do tempo porque a jornalista é negra? Se você desse para ler os comentários que foram postados aqui, você vai entender do que eu estou falando. Olha só, vê se isso é liberdade de expressão ou é
o excesso, que é o... Como é que chama o excesso? Um discurso do ódio. Vê se tem ódio aqui. Olha só. Essa puta africana acabou de matar... nem que eu consigo ler. Essa puta africana. Isso não é liberdade de expressão. Se você pegasse aqui qualquer um dos comentários, olha aqui, essa macaca é tão preta que roubou a minha TV. Percebeu que isso não é liberdade de expressão nunca? Dá para você perceber que um direito de liberdade de expressão sem nenhum tipo de controle acaba sendo um tipo de discurso do ódio. Então, ó, eu quero que você trabalhe com a ideia. Sempre que a liberdade de expressão é fundamental para uma democracia, mas que você tenha a visão que ela não é um direito absoluto, que ela pode ter limite, que ela pode ter controle. Detalhe, o Estado não trata bem a ideia da liberdade de expressão. Quando a gente começa a manifestar, vai para as ruas, manifestações, tal. Olha outro tema que pode ligar a liberdade de expressão com manifestações. Normalmente você tem uma atitude do aparato policial do Estado. Então, Edmilson, solta um vídeo para você relacionar liberdade de expressão, que tem um desenvolvimento que são as manifestações, com o direito de democracia e como o Estado atrapalha isso. Muitas vezes não é acabar com o limite do ódio, e sim acabar com a ideia de liberdade de expressão, o que não pode. Então dá uma olhada no vídeo, rapidinho, 2 minutos, e a gente volta a conversar sobre isso. Edmilson, solta aí para mim. Bom, senhores, convoquei todos aqui porque a opinião pública está acabando conosco. Manifestações pegaram a corporação de surpresa, né? Uma coisa é bater em preto, pobre, favelado, ninguém liga. Outra coisa é bater nesse povo aí dos protestos, né? Esse povo que abraça a árvore, esse povo da PUC. Então, para falar disso aqui com a gente, está aqui o doutor Charret, que é especialista em direitos humanos. Vai aqui dar uma palavrinha com os senhores. Doutor Charret, por gentileza. Eu queria agradecer ao senhor Peçanha e a atitude que começam a fazer evoluir a sociedade como um todo. Bom dia. Eu pedi para vocês descusarem tudo e dar uma palminha. Para a gente descontrair, que é uma coisa importante. 1, 2, 3. Já vi uma cor mais aberta aqui, né? Eu trouxe perguntas que vão ser respondidas na forma de múltipla escolha. Então, a primeira pergunta, já começar aqui. Você, seu nome? Silva. Vamos supor o seguinte: você está andando na rua e se depara com uma grande manifestação numa praça, né? Dessas com um tambor, gente pintada, identificações. O que você tem que fazer? Barulho. É múltipla escolha, lembra? Tá, então vamos lá. A primeira opção pode ser barulho baixo. Isso. Opção B. Gás lacrimogêneo. Só aí, B. Gás lacrimogêneo. Opção C. Não precisa. É A e B, é gás lacrimogêneo e gás baixo. Olha só, você errou. A resposta é D. Mas não tinha falado. Que é não fazer nada conter a violência e acalmar os ânimos. Faz o que com a palavra? Nada. Não faz nada. Alguma coisa tem que ser feita. Vamos para a próxima pergunta, gente? Você, qual é o seu nome? Moisés. Não faz essa frase aqui aleatória do de casa. Forjar flagrante é... O que eu fiz ontem, senhor? Não. Foi sim, senhor. Mas não era para fazer, entendeu? Vamos seguir. Os professores... Eu acho. Desculpa, falou que eu sempre já preparado no racho. Tá. Os professores estão protestando por quê, gente? Por quê? Por que estão protestando? Você tinha que ter aula, gente. Gente, os médicos. Primeiro que são os piores, senhor. Vamos fazer uma comparação, então? Para ficar mais fácil a visualização, né, da imagem. Vamos supor que vocês PMs ganhem 2.500 por mês. A gente ganha. Senhor, por favor, vamos prestar atenção aqui no professor? Outra coisa que é importante é entender as fases do homem, né? Vamos de bebê ao velhinho. Comecei a beber, veio uma infância de repentina. É que o vídeo ele é bom, então dá vontade de continuar vendo, mas olha a situação. Vamos trazer o vídeo, que não adianta só ser divertido e não relacionar o que a gente está falando. Você tem manifestações que são desdobramentos da liberdade de expressão. O vídeo está colocando em xeque como que o Estado trabalha com um direito que é seu.
Você tem um direito a manifestar, você tem um direito à liberdade de expressão. E quando você está reivindicando alguma coisa, você não está tendo um discurso do ódio. E por que às vezes o Estado, nessa situação, trabalha de forma truculenta? Trabalha de forma repressiva? Quando tem um bando de criminosos se manifestando, professores que eu estou falando, gritando por mais educação, poxa, e bala de borracha, cacete. Então, ó, cuidado, vamos de novo, são pontos. Liberdade de expressão, a Constituição defende, tanto que é um direito constitucional manifestação. Também tem limite ao direito de manifestação? Claro que tem. Você não está falando para você colocar fogo, quebrar tudo, tem até uma discussão se deveria ser assim ou não, etc. Mas não é o ponto de a gente discutir hoje. Mas mesmo o direito de manifestação, existe limite, porque ele desdobra de um direito de liberdade de expressão. Liberdade de expressão não pode ser destruído, porque é importante para a democracia, eu preciso da liberdade de expressão. Só que a liberdade de expressão também tem que ter algum tipo de controle, senão se torna um discurso do ódio. Então, a Constituição defende a liberdade de expressão? Defende, mas a Constituição nunca diz que defende uma situação como essa. Pode ler a Constituição de trás para frente, frente para trás, folhear artigo por artigo, pegar a lupa, colar na prova, que você não vai achar o dia que a Constituição permite você falar qualquer coisa sobre qualquer coisa. Então vem para cá, vamos pensar em casos que chamaram muita atenção, que provavelmente o seu examinador também viu, que é o caso, por exemplo, do Danilo Gentili. O Danilo Gentili, na época, foi condenado a pagar uma indenização de 200 mil a uma mulher. Olha o que essa mulher fazia. Ela tinha muito leite, então ela ajudava pessoas que têm filhos e não tinham leite. Então ela doava leite, e ele fez uma piada de muito mau gosto com essa pessoa e acabou sendo condenado. O humorista chamou a pernambucana de vaca e a comparou ao ator pornô. Foi a piada do Danilo Gentili. E olha para você ver, liberdade de expressão e limite da liberdade de expressão. Tanto é que tem limite à liberdade de expressão que ele foi condenado a pagar uma indenização de 200 mil reais. Tudo bem? Ó, ele falou e sofre uma contenção, sofreu um limite. Ah, Rafael, mas isso é o humor, isso é censura ao humor. O conceito de censura também é importante para a sua prova. Censura, como por exemplo existia na ditadura, peraí que eu já vou chegar nessa história. O conceito de censura, como existia na ditadura, olha só, tem uma música, legal essa música, não é funk, não é sertanejo universitário, é sério, eu gosto, meu pai é cantor sertanejo, não estou falando mal, é sério, porque fica vindo na minha cara, toda coisa, o que seu pai faz? Meu pai é cantor, tá, e o que seu pai? Não, ele é cantor, de verdade, ele é sertanejo universitário, mas essa música não é do sertanejo universitário e não é do MC Lan, Kevinho. Eu perguntei na sala de aula, ontem falaram um tanto de nome, eu decorei um tanto. Não foram um tanto, não, foram só esses dois mesmo. Eu achava que a Anitta era representante do funk, mas tem outras pessoas. Mas é legal, vem pra cá. Essa música aqui, ó, chama-se Cálice. Tinha um contexto onde essa música foi criada. E olha o que aconteceu com ela. Posso lançar a música? Vetado. Censura é algo que te proíbe de dizer algo antes. Então olha só, antes de me expressar sobre determinado assunto, tem que passar por um controle de algum órgão, de algum elemento do Estado, que antes de falar me proíbe. Então a ideia de censura é limitar que a pessoa diga algo antes de começar, diferente da liberdade de expressão. Você fala e depois, se você ofender alguém, se você cometer algum dos crimes que eu trago aqui para vocês, ó, calúnia, difamação, injúria, você responde por isso e você indeniza por isso. Por isso que o Danilo Gentili, ao chamar a mulher de vaca e de ator pornô, falou, ninguém controlou o que ele disse, então não teve censura, mas teve um controle. Vamos sentar. Quer falar alguma coisa com o pessoal? Não, só dar as boas-vindas. Quer o microfone? Pessoal, bom dia, tudo bem? É um prazer recebê-los aqui na nossa
posição, não quero atrapalhar mais do que já trabalhei. É que é meu chefe, por isso que eu falei. É igual quando você está dando aula, fala assim, está acabando o horário, alguém bate na porta e fala assim, não vou abrir. Independente do recado, eu não deixo falar. Aí você abre só um pouquinho a porta e seu chefe fala, ô chefe, ainda? Só isso mesmo? Então tá, João, obrigado. Eu estou demitido amanhã, mas por caso está valendo a ideia aqui da aula. Volta para cá. Ó, então é o seguinte, a ideia de censura, muito importante para vocês. A ideia de censura é o controle anterior. Por isso da imagem. Por isso da imagem da música com os carimbos. Vetado, vetado. Antes dela ser editada, antes dela ser liberada para a população. Então você tem essa ideia do veto. Anterior. Como a gente trabalha com a ideia de liberdade de expressão hoje? Você tem esse direito, você fala. Mas o que você fala, o que você expressa, não é ilimitado. Tanto é que você pode sofrer algum tipo de responsabilidade por isso. Qual que é o tipo de responsabilidade? Quando você comete um crime, calúnia, injúria, difamação, ou quando você trabalha com uma ideia de discurso do ódio. Porque o seu direito à liberdade de expressão tem um limite, que é o outro. Sua mãe te ensinou isso. Seu direito vai até onde o direito do outro começa. Liberdade de expressão também não é algo absoluto. Liberdade de expressão também tem controle. Volta, outros casos. Já vou chegar no caso importante aqui pra gente. Danilo Gentili. Caso famoso. Danilo Gentili não, Rafael. Como é que ele chama? Rafinha Bastos. No caso dele, ele disse que uma frase interessante sobre o filho da Vanessa Camargo e a Vanessa Camargo. Teve censura? Não, ele disse. Só que ele foi responsabilizado por aquilo que ele disse. E só para você ter uma ideia, depois ele deu uma entrevista pedindo desculpa pelo que ele disse, mas ele não se desculpou a Vanessa Camargo, ele se desculpou ao marido da Vanessa Camargo. Não reforça uma ideia de machismo? Pô, não é a mulher que foi ofendida, eu estou pedindo desculpa porque eu ofendi o marido. É uma ideia interessante que a gente pode trabalhar. Mas ó, liberdade de expressão, tanto é que disse, mas depois sofreu algum tipo de controle, porque ele invadiu a ideia, a individualidade, ele invadiu a moral, ele invadiu o conceito de pessoa da Vanessa. Então toda aquela ideia de politicamente incorreto você associa aqui. O que é politicamente incorreto? Quando eu faço uma piada, quando eu profiro algum tipo de frase que vai fazer graça com uma minoria. No caso aqui, minoria, ofender a mulher. E dá uma olhada no último caso que eu trouxe para vocês, que é o caso que provavelmente aparece no seu texto base, no texto que vai te dar informações para você escrever. Foi o que chamou a atenção e trouxe de volta essa discussão. Lembra quando você ficava postando lá no Facebook, somos todos Charlie, Les suis Charlie, Charlie Hebdo? Lembra dessa situação ou não? 13 pessoas morreram quando uma revista francesa fez uma charge com Maomé, e para o Islão você não pode representar graficamente Maomé. Não pode ter desenho, não pode ter uma imagem. Isso gerou uma ofensa muito grande. E em retaliação a isso, fizeram um atentado onde 13 pessoas morreram. E essa ideia traz a seguinte discussão. E olha só, olha como você está sendo esperto. Você não está defendendo o atentado jamais. Você também não está falando que não pode ter liberdade de expressão. Mas olha como é interessante. Olha, aconteceu o atentado da revista Charlie Hebdo. E isso traz o quê? A discussão sobre a liberdade de expressão, o que é discurso do ódio e se existe limite para o humor. Você utilizou um fato, você pode ter condição de levar isso para sua prova, você lê jornal, sua professora assim, lê jornal, tenta ler revista, fica antenado com o que está acontecendo. É para você levar essas informações para o dia da prova. E você levou. Você leva uma informação e tira desdobramentos dessa informação. Então, quando eu estou vendo pessoas anotando, eu acho interessante a ideia, que você pega um fato real do Charlie Hebdo, mundialmente reconhecida essa situação, e trabalha isso na sua prova. Isso é legal. Isso é o que você está fazendo na semana de responsabilidade social. Você está trazendo informações diferentes para a sua prova. Informações que as outras pessoas não vão levar para a prova. A técnica de como fazer a redação você já domina.
Então, ó, acrescente situações. Lembre, é visual. Dá para lembrar que esse tipo de charge aqui está no limite. Quando você está falando de humor, está bem no limite. Um pouquinho para cá é discurso do ódio. Um pouquinho para cá você está dentro ainda da liberdade de expressão. A sua construção do seu argumento passa por esses temas. E eu não estou te falando como você deve se posicionar, mas passa por isso. Eu trouxe para vocês, e está acabando, eu juro. Nem vou ficar diferenciando o que é calúnia, o que é difamação, o que é injúria, que isso você faz na faculdade de Direito. Certeza, quem for fazer Direito Penal, pergunta lá, o que é calúnia, o que é difamação, o que é injúria, o que faz, qual é o tempo de pena. Hoje não é o dia da gente ficar discutindo essa situação. Já falamos desse caso, desse. E para terminar, eu tenho um exemplo de introdução. Tudo aquilo que a gente usou, vamos construir junto. Olha só. Após a árdua consolidação de alguns direitos, grupos considerados minoritários, lembra da ideia de minoria que a gente começou a aula? Você está utilizando na sua introdução, como negros, homossexuais e mulheres, decidiram não mais tolerar o humor questionável que alguns comediantes insistem em fazer sobre a sua opressão. Essa é a definição de politicamente incorreto. Você só está linkando aquilo que você já utilizou, aquilo que você já aprendeu. Continua, próximo parágrafo, por exemplo. Ainda há no Brasil representantes deste costume lamentável, que tripudia sobre as charges alheias e que reforça o racismo, homofobia e misoginia. O que alguns desses humoristas já aprenderam, entretanto, é que esse tipo de comportamento não mais passará impune. Olha o seu desenvolvimento depois. Você tem o caso do Rafinha Bastos, você tem o caso do Danilo Gentili, que teve que indenizar, o Rafinha Bastos, que teve que indenizar. Então você está trabalhando com conceitos relacionais. A ideia de politicamente incorreto, a ideia de que não é uma censura e a ideia do limite da liberdade de expressão. Você consegue linkar tudo. Você pode, inclusive, depois, trabalhar com a ideia de Estado democrático de direito. Você tem a liberdade de dizer, mas o Estado de direito te contém, te coloca responsabilidade por aquilo que você fala. Então você consegue costurar conceitos. E essa é a ideia. Então lembre disso. Hoje é uma cereja para o seu bolo, que é a sua redação. É o dia de você encantar o examinador. É o dia que você vai colocar o melhor de você na prova. Capriche. E só mais uma dica. Eu juro que eu estou acabando. Você já estudou bastante. Tem um pouquinho de calma. Calma é importante na hora da prova. Tem texto de apoio, leia com atenção. Tente pensar no argumento que você vai colocar na sua prova. E não viole direitos humanos, porque isso zera a sua redação. Se você trabalhar com um argumento que reforça a ideia de direitos humanos, a sua nota tende a chegar a 1000. Pegue provas antigas, notas máximas na prova do Enem, são sempre argumentos que defendem as ideias dos direitos humanos. Eu até coloquei aqui embaixo, ó, você poderia seguir um caminho diferente. Deve ressaltar que se trata de um direito constitucional de liberdade de expressão. O cara quer falar assim: humor não pode ter limite. O humor tem que ser ilimitado. O problema é que se você defende um argumento como esse, você está vendo só um lado da moeda. Sua nota tende a ser menor do que uma pessoa que trabalha com os diversos desdobramentos da ideia de liberdade de expressão. Então, o humor pode ter limite? Não, o humor deve ter limite. O Estado democrático de direito trata exatamente disso. Então, para encerrar, até para a gente relaxar, queria pedir uma salva de palmas para vocês e a gente encerra a apresentação aqui. Obrigado, gente.